Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Deuteronômio capítulo 30. Eu lerei também outros textos. Eu vou pedir que você mantenha aí o seu lápis, a sua caneta, o seu bloquinho de anotações, para que você não perca nada daquilo que o Espírito Santo vai falar particularmente a você. E eu sempre recomendo, quando você vier ao culto, Deus vai falar através da sua palavra. O Espírito Santo vai aplicá-la ao contexto pessoal e particular daquele que a quer receber. Então venha sempre preparado. Traga uma caneta, traga um lápis, traga um bloquinho de anotações. Tenha um caderno de anotações daquilo que o Espírito Santo fala com você. Em muitos momentos, desde que eu passei a fazer isso, que eu ia para a igreja, eu tive até uma namorada que ela ficava incomodada com esse negócio, porque ela se sentia constrangida, que na hora que o pastor ia pregar, eu abria um caderno, era um caderno, pensa no caderno, e uma caneta, aquela esferográfica, Bic, e ela era assim meio vaidosa, e um dia ela chegou para mim e falou assim: eu tenho um presente para você. O que é? Abre aí. Aí eu abri, queridos, era um bloquinho desse tamanho, devia ter umas 10 folhinhas só, e uma canetinha que eu achei até interessante. Ela era desse tamanho e fininha, ela era achatadinha. Não sei se alguém já viu isso. Já viu? Eu acho que ela estava incomodada, porque Deus falava comigo, tinha um monte de coisa para anotar, e ela nunca tinha nada para anotar, e sempre dizia: interessante, Deus não falou nada comigo. Não preciso nem dizer que eu casei e foi com outra pessoa, né? Foi com a Flávia. Mas abriu aí Deuteronômio 30. Então tenha sempre o seu bloquinho, o seu caderno, viu? E não se incomode de que seu caderno seja aquele caderno de 12 matérias, porque significa que é muita fé, porque você acredita que Deus vai falar muito com você, né? A quem muito é dado, desse muito é exigido. Aí tem que dizer: não é melhor? Não, porque não Deus vai dizer: não, tem aí um cadernão mesmo aí de 12 matérias. Fala: Senhor, isso aqui é porque eu preciso e quero muito que o Senhor fale comigo, tá bom? Deuteronômio 30, versículo 16. Eu vou pedir para você ler o mais alto e forte que você puder. Deuteronômio 30, 16. Aqui na minha Bíblia começa assim: se, na sua deve também começar assim, não é? Então no 3, vamos junto, bem forte, hein? Que é para sair lá no rádio, quem está ouvindo possa ouvir a sua voz. Vamos lá? Se, opa, vocês não prestaram atenção no regente. Vamos lá, olha, presta atenção no regente. Quando eu disser se, tá bom? Junto, vamos lá, Tá bem, na sua Bíblia começa com porquanto, não tem problema, da maneira que está na sua versão, bem forte, vamos lá, 1, 2. O que importa é que você tenha lido. E agora eu convido você a ouvir-me ler esse mesmo texto. Deuteronômio 30, 16 diz assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Quem é que está falando isto? Você sabe? Moisés. É Moisés.
Moisés está falando da parte de Deus, e Moisés está usando uma palavra muito forte aqui. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Moisés está dando ordem. Irmãos, eu fico assim, bem impressionado à medida que o tempo passa, de ver como, sobretudo os cristãos, estamos tão influenciados pelo mundo, que os traumas do mundo afetam a vida dos cristãos. Até porque os cristãos vieram do mundo. A expressão mundo, mundano, mundanismo, do mundo, no nosso contexto cristão, evangélico, significa a sociedade sem Deus. A sociedade vivendo por princípios e valores que não são os de Deus. Todos nós viemos desta sociedade, perdida, condenada à morte eterna, vivendo separados de Deus, e à luz do que diz a palavra de Deus, já mortos para Deus, porque não estão salvos, como eu não estive, enquanto lá vivi. Até que, tendo um encontro íntimo, pessoal, revelador com Jesus Cristo, confessou-se pecador, porque reconheceu que não há em si mesmo, por sua natureza humana, espiritual, em todas as áreas da sua vida, dignidade, honra e santidade para fazê-lo merecer morrer e ir para o céu viver a eternidade com Deus que é santo. E que foi preciso Jesus vir a esse mundo para se fazer um ser humano perfeito, vivendo no mundo imperfeito, e morrer inocente para pagar o preço da remissão, pagamento total da dívida de pecado de todo homem, pecador. Então, quando eu recebi Jesus como único eterno suficiente Salvador, porque confessei-me pecador, reconheci o sacrifício dele, e o recebi, ou seja, fiz uma aliança com Ele, para viver nesta vida, uma vida nova, diferente, como verdadeiro filho de Deus, que significa dizer que por esta aliança, eu passaria a viver pelos princípios e valores de Deus, eu me renderia para ter meu caráter transformado, minha personalidade moldada à luz da imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus significa caráter moral de Deus. Eu fiz aliança de me permitir ser transformado pela renovação do meu entendimento a partir do conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que assim o faz, morre para o mundo, ou seja, morre para o conceito de viver, de vida, na sociedade sem Deus, perdido, e é regenerado, nasce de novo, para ser uma nova criatura moral, ética e espiritual, à luz dos princípios e valores estabelecidos por Deus. Porque quando uma pessoa assim é regenerada, ela nasce de novo, ao receber Jesus como único eterno suficiente Salvador, significa dizer que ela tem um desafio muito grande pela frente. Por quê? Porque um bebezinho, quando nasce, ele não sabe falar, ele não entende nada do que a gente fala, ele vai aprender tudo. Então é fácil de ser ensinado. Mas para aquele que morre para o mundo, morre para a carne, morre para o diabo, ele é regenerado em Cristo, ele tem que morrer literalmente para essas coisas,
desaprendendo o que aprendeu errado, aberto para receber e aprender tudo novo que vem de Deus, através da sua palavra. E aí é que está o problema. Porque a natureza humana é pecadora, ela é má, e ainda que esse crente tenha sido tornado nova criatura, nasceu de novo, a inclinação para continuar pecando permanece. Por isso haverá uma batalha a ser travada, e essa batalha somente será vencida pela nova criatura se ela mantiver a velha sepultada. Para que isso aconteça, é preciso algumas coisas. Primeiro, que tenha sido verdadeiramente morrer para quem eu fui. Desaprender o que aprendi errado é uma questão de consciência racional, escolha, decisão que eu tenho que fazer todos os dias. Por isso o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, não se conformando com este mundo, ou seja, com o estilo de vida que você tinha antes na sociedade, o estilo de vida que você tinha antes nesse mundo sem Deus. Ter o caráter transformado, irmãos, depois dele ter sido formado, é preciso então que ele seja primeiro deformado. Como é isso? É a partir do momento em que eu me coloco com atitude de humildade. Se eu era arrogante, eu vou deixar de ser. Se eu era prepotente, eu vou deixar de ser. Se eu era orgulhoso, eu vou deixar de ser. Se eu era vaidoso, eu vou deixar de ser. Se eu tinha inclinação para roubo, eu vou largar de fazer isso, não vou aceitar mais. Se eu tinha envolvimento com vícios, eu vou abandonar essas coisas, vou pagar o preço para isso, vou passar pelo tratamento que tiver que passar, porque eu não quero isso para mim, isso não presta. Se eu antes tinha inclinações carnais para as coisas libidinosas, eu morri para aquilo. Eu vou buscar santificar a minha vida com atitudes, com práticas, com disciplina. E há 3 disciplinas fundamentais para que isso possa acontecer. Primeiro, leitura e estudo da palavra de Deus. Se eu preciso ser nova criatura na minha prática de vida, então eu tenho que aprender como é ser esse novo ser em Cristo. E isso é através da palavra de Deus. Segunda coisa, comunhão com Deus pela oração. Eu devo ter meu tempo com Deus para conversar, para falar com Ele, para me expor, para demonstrar minha fragilidade, para pedir aquilo que só Ele pode. É meu tempo de comunhão com Deus. Terceiro, eu preciso estar envolvido numa comunidade espiritual que a Bíblia chama de Igreja de Jesus Cristo, onde eu edifico e sou edificado, onde eu sirvo a Deus, onde eu realizo o propósito da minha existência, que é amar a Deus acima de todas as coisas e servir o meu próximo. Nesse texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, Moisés está dando ordem. E aí entra uma dificuldade terrível. Por quê? Porque nós vimos do mundo, e sobretudo no nosso contexto de sociedade, tudo bem? Nosso contexto de sociedade brasileira, ordem, obediência, isso é uma coisa que causa asco em muita gente. A Moisés está aqui, está dando ordem. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Com que autoridade Moisés está ordenando? A autoridade que Deus investiu. Deus o investiu como sacerdote, líder, profeta, pastor,
mestre para conduzir aquele povo, para ensinar aquele povo que morreu como escravos no Egito e foi retirado de lá, nascendo como um povo, para nascer como um povo, sendo um embrião, um feto em formação, enquanto estavam indo para Canaã, onde seriam um povo, uma nação. E Moisés diz para eles: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor de teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Queridos, nós temos vivido num tempo de muita liberdade de expressão e propagação da palavra de Deus. Há muita gente falando como tendo autoridade sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus disse, o que Moisés disse, o que Jesus disse, o que os apóstolos disseram. Tem muita gente falando como tendo autoridade sobre estas coisas. Mas há muito besteirol no meio de tudo isso. Porque a maioria dos que eu tenho ouvido falando nem estudou a Bíblia, não fez um curso sério de teologia, não possui formação acadêmica substancial, ainda que autodidaticamente. Há muito eu profetizo e muito assim diz o Senhor, que não tem qualquer coerência, qualquer correspondência com o que Deus já disse. Na verdade, contrariando o que Ele já disse. E muita gente tem seguido esses pregadores e líderes espirituais que nada mais são do que lobos em pele de cordeiro, ou quando muito, gente com boa intenção, mas, como dizia minha falecida avó, de boa intenção, quem sabe? Alguém sabe? O inferno está cheio. Não basta ter boa intenção. Tem gente abrindo igreja à torta e à direita. A gente anda aqui de uma esquina até a outra. Quantas igrejas chamadas evangélicas a gente encontra? Aí chega ali e se encontra uma igreja evangélica da renovação. Aí o outro recebeu uma revelação, ele chega ali e diz assim: igreja evangélica da revelação. Aí o outro pega e, não muito satisfeito, foi o seguinte: não, agora eu sou a igreja dos cristãos primitivos, ou do evangelho primitivo. Aí o outro fica meio chateado, e ele vai lá e funda uma outra igreja. A igreja dele é a igreja da revolução espiritual do evangelho primitivo. E aí, filhos, só Jesus na causa. E é muito besterol que se ouve. E para um povo místico, com uma inclinação tão grande para o misticismo, como é o nosso povo, isso aí é uma festa. Se por um lado alguns usam demais o Antigo Testamento, passando por cima da graça libertadora de Cristo, por outro lado, há outros refutando o Antigo Testamento, quase que relegando-o a um compêndio moral e histórico apenas, e não mais do que isso. Eu tenho ouvido pregadores, pastores de igrejas históricas, como Batista, por exemplo, que se recusam a pregar no Antigo Testamento, porque dizem que o Antigo Testamento era para o judeu, para o hebreu, e nós estamos no tempo da graça. Jesus já veio e já cumpriu toda a lei e os profetas. E isso é uma ignorância ao fazer uma afirmação desse tipo. Boa parte disso se deve à confusão que se faz quanto ao que Moisés, por exemplo, está falando nesse texto.
Afinal, de quais mandamentos, estatutos, juízos Moisés está falando? Quando se ouve falar em mandamentos na Bíblia, via de regra, se pensa no Antigo Testamento. Quer se fale, quer o texto fale, você esteja lendo lá no Antigo Testamento a expressão mandamentos, quer seja no Novo Testamento a expressão mandamentos, ou a lei. Mas será que a lei, os mandamentos, são só os 10 mandamentos? Porque essa é a ideia prevalecente. Porém, amados, não foram apenas 10 os mandamentos que o Senhor Deus deu ao seu povo, mas os 10 mandamentos, ou decálogo, como também é conhecido, são a síntese de tudo que o Senhor estabeleceu através de Moisés em todos os mandamentos que orientou a apresentar ao povo. Moisés diz aqui: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. Parece até que ele está, né? Peraí, guardar o mandamento, guardar os mandamentos, os estatutos, os juízos. Afinal, eram os 10 mandamentos. O que era isso? Os mandamentos do Senhor, eles abrangem 3 áreas: espiritual, moral e judicial. Guarda isso. Os mandamentos do Senhor, dados através de Moisés, eles abrangem 3 áreas: o espiritual, o moral e o judicial. Espiritual refere-se à relação do homem com Deus, e nessa área ainda se subdividem em cerimoniais religiosas, que tinham a ver como o homem deveria se relacionar com as coisas sagradas, e aquelas referentes ao relacionamento do homem com Deus. Então, uma sub-área da área espiritual, ou uma subdivisão da espiritual, ou um foco da abrangência espiritual, eram relacionados às questões cerimoniais ou religiosas, que tinha a ver com como o homem deveria se relacionar com as coisas sagradas. E a outra subdivisão são aqueles mandamentos referentes ao relacionamento do homem com Deus propriamente. A segunda área, moral, as leis referiam-se à relação do homem com seu próximo. E judicial referiam-se à aplicação sanções àqueles que transgredissem as leis espirituais e morais. Que repercussão isso traz para nós nos dias de hoje? É que nós estamos vivendo sob circunstâncias da aplicação do juízo de Deus, porque nós confundimos a graça de Deus com a justiça de Deus. Tem tantos por aí dizendo, porque agora nós estamos na graça, isso daqui não se aplica mais. E muitas vezes estão fazendo essa colocação, essa afirmação, de forma indevida, para invalidar algumas leis imutáveis, atemporais, diga comigo, atemporal, que se aplica a qualquer tempo. Então, eles afirmam que algumas leis estabelecidas por Deus e dadas através de Moisés não servem mais para hoje, porque a gente está no tempo da graça. Alguns outros estão inclusive invalidando algumas leis ou alguns princípios que Deus, o Espírito Santo, revelou através dos apóstolos.
E aí alguns chegam a afirmar, não, porque Paulo, quando falou isso daqui, Paulo era machista, Paulo era meio traumatizado porque ele não tinha esposa. Isso aqui não se aplica não. Faz esse tipo de exercício. Mas a verdade é que nós estamos vivendo sob circunstâncias da aplicação do juízo de Deus, queridos, porque confundimos a graça de Deus com a justiça de Deus. É mais fácil e desejoso querer e focar a graça aplicada à minha vida moral do que aceitar que ainda hoje eu estou sob o juízo de Deus. Você quer ver como é que funciona isso? Nós lembramos de cor e salteado o que é que diz João 3,16. É o versículo mais conhecido da Bíblia. Mas temos dificuldade se somos perguntados o que que diz Romanos 6:23, o que que diz Hebreus 12, de 25 a 29. João 3,16, só os que sabem, que são todos. Vamos dizer juntos o que que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que beleza, glória a Deus, isso é graça, é a expressão da graça de Deus, um favor que ninguém mereceu. Ele deu o seu único Filho para morrer no meu lugar, que sou pecador, miserável, indigno, não merecia morrer e ir para o céu. Isto é muito fácil de gravar, porque é maravilhoso, é bênção. Mas o que é que diz Romanos 6:23, que é Novo Testamento? Diz lá assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Interessante que o texto não se atém apenas ao dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, não. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Morte quer dizer o quê? Separação. Morte quer dizer o quê? Sofrimento. Morte quer dizer o quê para quem morreu? Insensibilidade ao que está acontecendo ao redor. Porque morreu, só está ali o corpo. A morte, ela pode ser a ausência da comunhão com Deus por causa do meu pecado, que me impede de ter comunhão com o Espírito de Deus. A morte pode significar o desencarnar, deixei essa existência para ver a existência eterna. E morte também pode significar a separação eterna de Deus, porque aquele que morrer sem Deus, por não ter recebido a graça, vai viver a eternidade separado de Deus, o que a Bíblia chama de inferno. E não é muito difícil entender o que é inferno. Se você não sabe o que é inferno, eu convido você a fazer um tour pelo Chapadão. Eu convido você a fazer um tour lá pela favela da Pedreira, de preferência uma hora como essa à noite. Eu convido você a entrevistar alguém que está morando em uma dessas comunidades, para saber como é que eles estão vivendo. Só que inferno, após essa vida, é a eternidade, e vivendo coisas muito piores. Porque é separação eterna de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui no Novo Testamento, em Romanos capítulo 6:23, aquilo que você recebe como consequência do pecado é separação de Deus. Não adianta, você pode bater no peito e dizer, mas eu sou filho de Deus, e a tua vida não vai mudar nada. Pelo contrário, você vai continuar sofrendo, vai continuar experimentando dor, vai continuar experimentando coisas más, porque a mão do Senhor não é com aquele que anda na rebelião, no pecado. Hebreus capítulo 12, 25 a 29, que também é Novo Testamento, diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala,
Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Do que ele está falando? É melhor botar a barba de molho, é melhor pentear o bigode e não andar de qualquer jeito, mas andar com atenção para não desafiar a Deus e errar com o pecado, porque Deus é fogo consumidor. Ele é amor, meu amado, mas ele é fogo consumidor. A coisa é séria. Vejamos algumas coisas importantes para entendermos muito bem isso que está sendo dito. Voltando lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 16, Moisés diz: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos. Observa que ele diz: ames o Senhor teu Deus. Ele diz: ande nos seus caminhos. Ele diz: guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. Mandamentos de Deus abrangem quais três áreas? Qual é a primeira? Espiritual. Não primeira em ordem, tá bem? Mas é para a gente ordenar, organizar aqui. Qual foi? Ou qual é? Espiritual. E espiritual se subdivide em duas subdivisões. A primeira, relacionada ao quê? Cerimônias, culto, religião. Como é que deve ser feito o culto? Isso foi o que aconteceu lá. Deus deu essas leis. E a segunda é da relação moral do próprio homem com Deus. Então, espiritual. Qual é a segunda área? Moral, se referindo à relação do homem com o homem. Judicial, se referindo à aplicação das sanções àqueles que transgredissem as leis espirituais e morais. O que é sanção? Não é o cara que matou o leão, 1000 filisteus com a queixada de burro e depois foi cegado porque Dalila cortou o cabelo dele. Não. O que é sanção aqui? É o juízo, não é? É o juízo, é a aplicação da lei sobre aquele que errou, sobre aquele que pecou, sobre aquele que transgrediu. Pois bem, vamos ver algumas coisas então importantes para entendermos muito bem isso. Deuteronômio capítulo 10, abra lá. Veja o que vai estar sendo relatado em Deuteronômio capítulo 10. Moisés está falando ao povo a respeito de algo que aconteceu. Ele está falando agora, não aquele povo que chegou com ele na porta de Canaã e tentou a Deus e recebeu o juízo de Deus para voltar e andar mais 40 anos no deserto. Não, ele agora está falando com aqueles que vão entrar em Canaã. 40 anos já se passaram. Olha o que diz no verso 1, capítulo 10. Naquele mesmo tempo, me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras. Quais primeiras? Deus deu uma ordem a Moisés que ele subisse o monte, passou lá 40 dias, 40 noites. Deus mandou que ele tivesse levado, que ele levasse
tábuas que ele tivesse preparado. Ele recebeu as leis que Deus deu, os mandamentos que Deus deu, os princípios que Deus estabeleceu para o povo, religiosos, morais, espirituais, civis, toda a sanção judicial, tudo. E Deus deu também os 10 mandamentos, e Moisés desceu com as tábuas. Quando Moisés está descendo, ele encontra o povo pecando porque eles fizeram um ídolo, estavam adorando um ídolo, desonrando a Deus. Moisés, irado, jogou as tábuas no chão e quebrou. Aí ele está dizendo agora, ele está contando aqui, naquele mesmo tempo, me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faz uma arca de madeira. E naquelas tábuas de pedra, escreverei as palavras. Quem é que vai escrever as palavras? Deus disse, eu vou escrever. Escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as colocarás em cima do tabernáculo, é isso? Na porta do tabernáculo, escondida atrás do tabernáculo, enterrada na areia. Onde é que vai colocar? Onde é que era para ele colocar as tábuas com os 10 mandamentos? Na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na minha mão. Então eu escrevi os 10 mandamentos nas tábuas. É assim que está escrito aí? Não. Como é que diz o verso 4? Então escreveu quem? O Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. E virei-me, desci do monte e coloquei as tábuas enterradas na areia. É isso que está escrito aí? Coloquei as tábuas enroladas em tecidos de camelo. É isso que está aí? Coloquei as tábuas onde? E pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Então Moisés está dizendo que depois daquele evento, das primeiras tábuas que Deus escreveu, e ele quebrou, Deus mandou ele voltar lá de novo, dele voltar ao monte, onde de novo Deus escreveu. Quem foi que escreveu os 10 mandamentos na tábua? Deus. Foi com o dedo de Deus, ele escreveu. E Deus mandou que Moisés subisse também com uma arca. O que era uma arca? Uma caixa de madeira que Moisés fez, e era para Moisés colocar as tábuas aonde? Dentro da arca. E Moisés assim fez. Essas tábuas continham os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. Deus em pessoa escreveu. Estou enfatizando para você não esquecer. As tábuas da lei, os 10 mandamentos, são a lei moral e espiritual de Deus. E elas foram colocadas onde? Dentro da arca. Não esqueça isso. Quem escreveu os 10 mandamentos? Mandou colocar onde? Dentro, na arca. Não diga na arca, diga dentro. Na arca pode ser em cima da arca, na arca pode ser grudada do lado da arca, na arca pode ser embaixo da arca, mas Deus mandou colocar-se onde? Dentro da arca. Qual é o significado disso? Queridos, os 10 mandamentos eram para serem recebidos como atemporais, foram escritas pelo dedo de Deus, e Deus mandou colocar dentro da arca, e estas leis são atemporais, elas regem a relação não apenas do hebreu daquele tempo de Moisés, não do povo israelita que eles passaram a ser quando entraram na terra de Canaã, mas do povo de Deus em todos os tempos, em todo o mundo. Os 10 mandamentos valem ainda hoje,
são ordenança de Deus. Cada um dos 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Agora vejamos Deuteronômio capítulo 31. Nós estávamos vendo Deuteronômio 10. Vamos lá para Deuteronômio 31. O que acontece de Deuteronômio 10 até Deuteronômio 31? Moisés vai lembrar as leis, os mandamentos que Deus mandou Moisés fazer um negócio com eles. Vamos ler o que diz o versículo 24. Porque do 10 até o 31 Moisés está falando para eles e lembrando para eles: olha, lembra essa lei aqui que Deus mandou, lembra essa lei aqui que Deus mandou, lembra essa lei aqui que Deus mandou. Aí vamos chegar no verso 24, veja o que diz aí no verso 24, capítulo 31 do Deuteronômio. E aconteceu que, acabando Deus de escrever as palavras dessa lei nas tábuas de pedra que eu lavrei. É isso que está escrito aí? Não. Acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai esta pedra com os 10 mandamentos. É isso? Não, o que diz aí? Tomai este livro da lei e ponde-o dentro da arca. É isso que está dizendo aí? O que diz aí? Ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra todo o povo de Deus até o fim dos séculos. É isso? O que diz aí? Para que seja por testemunha contra ti. Contra ti. Esse livro de leis que Moisés está mencionando foi escrito por ele, mandado por Deus. Nesse livro da lei continham as leis civis e cerimoniais, chamadas leis de Moisés. Essas são as leis de Moisés. E foi colocada aonde? Ao lado da arca. Qual o significado disso, queridos? As leis de Moisés eram para serem observadas pelo povo hebreu e depois pela nação que eles passariam a ser, chamada Israel, que deveria obedecê-la até que viesse o cumprimento de todas as profecias a respeito do Senhor Jesus, aquele que assumiria o lugar de Cordeiro Santo para a remissão definitiva do pecado de toda a humanidade, e também o sumo sacerdote santíssimo que faria a expiação por toda a humanidade. Cada elemento contido nessa lei apontava e aponta, quando nós a lemos, reconhecemos isso, para a pessoa de Jesus Cristo, para o seu sacrifício vicário, para a remissão definitiva e total do pecado de todo o povo. Mas também essas leis, elas regiam como o hebreu e depois o israelita, o judeu, deveriam se portar, como eles deveriam fazer a realização do culto, das cerimônias, as festas que eles deveriam realizar, e tudo isso enaltecendo a Deus e apontando para a pessoa de Cristo. Por isso, amado, veja como é que você está observando, e se você está observando os 10 mandamentos hoje. Porque tem muita gente por aí pregando que os mandamentos, os 10 mandamentos, são mandamentos de Deus. Então matar
é pecado, ninguém pode matar, ninguém deve matar. Quem mata está desonrando a Deus, está descumprindo a palavra de Deus. Não pode matar. Pecado seríssimo contra Deus, não pode. Quem adulterar, aí já começa a ficar diferente. Peraí, pode. Por quê? Porque nós estamos no tempo da graça. Afinal de contas, a mulher adúltera, Jesus foi levado até Jesus, e Jesus, onde estão aqueles teus acusadores? Ah, não estão não? Eu também não te acuso, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, pode adulterar, só não deve. Mas se adulterar, fica tranquila, porque nós estamos no tempo da graça. E onde é que fica Hebreus 6:23? Que o salário do pecado é morte. Ah, não, esse negócio de guardar dia do Senhor, isso é para quem é sabatista, isso é para adventista do sétimo dia. Guardar dia do Senhor, não trabalhar, não exercer atividade remunerada, abrir meu comércio para ganhar dinheiro, trabalhar no comércio para ganhar dinheiro, trabalhar em atividade que não seja para preservar a vida, como ser bombeiro, médico, quem atua na área de saúde, quem atua na área de segurança pública, quem atua na área de transporte. Ah, não, mas isso não é para hoje mais, isso acabou, isso caducou. Por quê? Porque o comércio abre e todo mundo tem que viver. Eu estou desempregado, a oportunidade que apareceu foi essa. Amados, há mandamentos que não estão sendo deixados de lado como se tivessem, ou há mandamentos que estão sendo deixados de lado como se tivessem caducado, porque a sociedade mudou os seus costumes, porque a sociedade, o mundo mudou a sua ética, porque a sociedade, o mundo mudou a sua moral, mas Deus permanece o mesmo. Deus permanece o mesmo. Tem muito crente que já se conformou com as suas inclinações carnais, e tem muito crente que já até sabe que as coisas que faz são motivadas por demônios que os instiga, e não estão fazendo nada contra isso. E o que a palavra de Deus diz é: haverá juízo, porque Deus não muda. A ordem de Deus é que sejamos santos. Ser santo é não viver pelos princípios do mundo, mas é, tendo saído dele, morrer para aquilo que eu fui e ser quem Deus quer que eu seja, me fazendo parecer com Ele, por não mais seguir a inclinação da carne, nem do mundo, nem a tentação do diabo. Por quê? Porque o juízo vem. Eu insisto em dizer: eu sou filho de Deus, remido e lavado no sangue de Jesus Cristo. Eu sou herdeiro da graça. Meu nome está escrito no livro da vida. Essa é a convicção que eu tenho pela aliança que eu fiz com o Senhor, por aquilo que Ele instrui na sua palavra, pelo que o Espírito Santo confirma com meu espírito a respeito da salvação. Porém, se eu pecar, vou receber as sanções do juízo nessa terra. E bem pode ser que eu esteja convencido de que eu estava salvo, porque na verdade quem está salvo tem o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, e tem crente que não sente nenhum constrangimento para fazer as coisas erradas que está fazendo. Será mesmo que está salvo?
Eu pergunto a quem é que você está ouvindo? Qual pregador que você está ouvindo? Que pastor pregando você está seguindo na internet, no Face, nas mídias sociais, no YouTube, as pregações que você está ouvindo? Você é do tipo crente que recebe palavra e crê nela sem confrontar se aquilo que está sendo dito tem coerência e fundamento na palavra de Deus, naquilo que Deus já disse? Não, porque você não lê a palavra, pois a responsabilidade não vai ser dele. Ele vai pagar o preço por estar fazendo o que está fazendo, mas você vai pagar o preço por estar seguindo cegamente, numa ignorância conformada, porque a gente investe muito tempo para estudar, para ler livros, para uma formação acadêmica, mas não para termos a imagem e semelhança de Deus construída em nós. Acha mesmo que Deus vai aceitar isso porque nós estamos no tempo da graça? Por isso, veja como você está observando, e se está observando, os 10 mandamentos ainda hoje. Pois há mandamentos que estão sendo deixados de lado como se tivessem caducado, mas não caducou não. Por que não? A intenção de Deus em ordenar que a lei que ele escreveu com o dedo dele fosse colocado dentro da arca, é dizendo com isso, é para todo tempo, em todo tempo, e para todas as pessoas, é para toda a humanidade. Mas as leis cerimoniais, as leis civis, que Deus mandou Moisés escrever, Deus mandou quem escrever? Por que Deus não escreveu? Por que Deus não fez isso? Por que mandou Moisés escrever? Por que Deus mandou que essas leis fossem colocadas do lado, fosse num livro colocado do lado? Por que Deus escreveu em pedra? O que Deus quer dizer com isso? Leis escritas em pedra. Meu amado, você já foi numa praia? Alguém aqui já foi na praia? Tinha pedra lá? Você sabe quanto tempo tinha aquela pedra? Você sabe há quanto tempo aquela pedra está lá? Alguém já viu a pedra do Pão de Açúcar? Você pode imaginar quantos séculos e séculos e milênios aquela pedra está lá? Alguém que já ouviu falar no Himalaia, ponto mais alto do mundo, né? Já viu falar? A montanha. Você sabe há quanto tempo aquilo está lá? Aquilo é pedra. Pedra. Jesus diz assim: quem dizem os homens que eu sou? Falando para os discípulos. E ele diz assim: uns dizem que o Senhor é Elias, o profeta que voltou do céu. Outros dizem que o Senhor é outro profeta aí que ressuscitou. Outros dizem que o Senhor é João Batista, o Espírito dele reencarnou no Senhor. O Senhor agora é João Batista que entrou aí. E Jesus perguntou: mas vocês que são meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E a palavra de Deus diz que não foi João, não foi Mateus, não foi Tiago, não foi Pedro. E Pedro, o nome Pedro quer dizer o quê? Petrus, pedra. E Jesus diz: assim como teu nome é Pedro, ou seja, assim como teu nome é reconhecido, todos identificam e sabem quem você é pelo nome, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação. Que afirmação? Porque a palavra de Deus diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é Cristo? Aquele que veio da parte de Deus para libertação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: e como tu és Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo para mim, Cláudio, se tivesse sido eu lá falando, eu diria: e assim como você é Cláudio, ou seja, assim como você é Cláudio, você não é Ezequias, você não é João, você não é Antônio, assim como você é Cláudio,
sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que significa isso? Sobre esta verdade inabalável, que vai romper gerações e gerações até que o mundo acabe, eu vou edificar a minha igreja. Minha igreja nunca deixará de existir na terra. Já tentaram destruir, o nazismo tentou acabar, o comunismo tentou acabar, o Império Romano tentou acabar, o judaísmo tentou acabar, e o cristianismo está aí, e hoje sofrendo perseguição em muitos lugares, muitos sendo mortos por muçulmanos radicais, e a igreja de Jesus Cristo está aí. Por que é que Deus escreve com o seu dedo em pedra? Porque Ele está dizendo: esta lei deve ser observada por todas as pessoas, em todos os tempos, porque eu não mudo. Então não tem outro Deus além de mim. Não faça para ti imagem de escultura. Honra teu pai e tua mãe. Não adultere. Não cobice o que é do outro. Não fala mentira, sendo um testemunha infiel. Guarda o meu dia. Santifica. O que é ser santo? Separado, exclusivo. Torne o meu dia separado e exclusivo para você. Por que a guarda do dia do Senhor é tão importante para Deus? Porque esse mandamento, querido, o cumprimento dele determina a minha expressão de fé e diz que eu não sou como meus pais Adão e Eva, que quiseram tomar o lugar de Deus, quiseram ser igual a Deus, quiseram ser autossuficientes, viver sem Deus, viver sem obedecer a Deus, viver satisfazendo o seu desejo, a sua inclinação. É isso que quer dizer guardar o dia do Senhor. Guardar o dia do Senhor, para aquele que o faz, é um testemunho fiel, fidedigno, verdadeiro, de que essa pessoa crê em Deus, crê na provisão de Deus e sabe que Deus é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem a escolha, você pode fazer a escolha, se você vai honrar a Deus. E para honrar a Deus, a gente não pode ficar dando ouvido para as abobrinhas do eu profetizo que tem por aí, do assim diz o Senhor que tem por aí, desassociado da verdade eterna, falado por pessoas que não têm formação, não têm informação. Mas olha só, não basta só ter formação, o cara pode ter doutorado em teologia feito lá na Alemanha, que se ele não crer que Deus existe, se ele não crer na graça salvadora de Cristo, se ele não crer no que os apóstolos deixaram para nós da parte de Deus, ele será meramente um doutor em teologia. Porque a gente não encontra Deus pela mera teologia. A palavra de Deus diz que a gente encontra Deus quando a gente o busca de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Então, quem é que você anda ouvindo? E você confronta o que você está ouvindo com o que você já leu, já estudou e já recebeu, e que Deus mandou ser registrado na Bíblia Sagrada. Aquele que faz isso recebe da parte de Deus
Porque ainda que as leis cerimoniais, as leis civis, as leis morais, dadas por Deus através de Moisés, que foi escrito no livro, que ficou ao lado da arca, era para aquele povo, são leis que têm princípios e valores de Deus a serem aplicadas ao nosso contexto de vida hoje. Mas não é para a gente pegar agora e botar um monte de bandeira de Israel aqui e a gente trazer as festas de Israel para cá e daqui a pouco a gente tem um cristianismo judaizado, como muitas igrejas estão fazendo hoje, misturando tudo e fazendo uma confusão. Por quê? Porque o povo gosta de festa. Você pode observar que as igrejas que fazem isso vivem abarrotadas de gente. Por quê? Porque o povo gosta de festa. O povo gosta de evento. O povo não gosta de estudar a palavra. O povo não gosta de conhecer, ter intimidade com a palavra. Por quê? Porque é enfadonho. Então eu vou ler aqui, e fulano gerou fulano e viveu 300 anos, aí ele morreu, aí fulano... essas coisas são muito enjoadas. E por causa de coisas como essa, desconhece a palavra de Deus. E tem muita gente, como diz o apóstolo Paulo, que estão como os que dormem. E há muitos que estão enfermos no meio da igreja de Cristo. Que não seja você, amém? Você entendeu a diferença? Você aprendeu um pouquinho mais hoje? Então, o que você tem para dizer para Deus diante disso que você recebeu agora? Eu quero te dar a oportunidade de você não cochilar. Se você está meio assim cansado, você pode ficar em pé, porque em pé fica mais difícil nem dormir, né? Desde que você agora tome aí um minutinho, reflita sobre isso, coloca agora, faz a si mesma a pergunta: o que tudo isso que eu ouvi tem a ver comigo? O que tudo isso que eu ouvi se aplica à minha vida? Você tem honrado a Deus com os 10 mandamentos? Você tem conhecido Deus por estudar a palavra de Deus? Ou domingo pela manhã, quando você tem a oportunidade, se na tua igreja, a escola bíblica dominical, aqui na nossa igreja são os grupos pequenos, você tem a oportunidade de ir a um grupo pequeno, se encontrar com irmãos ali. Você tem a oportunidade de, durante a semana, receber o fascículo com o estudo que vai ser discutido no grupo pequeno, no encontro. Você tem um aplicativo da igreja com acesso à Bíblia, com acesso a recursos para a sua formação espiritual, moral, à luz do que Deus estabeleceu para a nossa relação com Ele, a nossa relação com o sagrado, a relação com o próximo. Você tem feito uso disso, aplicando a sua vida com diligência, ou seja, com cuidado, com esmero, realmente procurando construir um caráter de filho de Deus, parecer mais com Deus, resgatar a imagem e semelhança que Deus criou no homem perfeito. E se você não se encontrar dessa forma, aceite a graça do Senhor, que é o perdão para todo aquele que reconhece seus pecados, confessa e pede perdão. Porque a palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões, ele sabe que está errado, mas não faz nada para mudar, nunca prosperará. Mas aquele que confessa, reconhece e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Graça, favor que a gente não merece, oferecido pelo perdão de Deus, se confessarmos. Porque Deus não perdoa só porque a gente, eu reconheço, eu confesso.
mas quando sai por aquelas portas, não faz nada para mudar. Quando a tentação vem, aceita e comete pecado. Quando a carne diz, eu quero, aceita e satisfaz a carne. Quando o mundo pressiona e diz, você é bobo, o quê? Você não vai? Se deixa ser levado pela pressão do mundo e peca. Deus conhece o nosso coração, mas talvez você esteja fraco, fraca, fragilizado, e Satanás tem dito para você, não adianta, você já pediu perdão outras vezes, já foi outras vezes, nada mudou. Mas olha, a vitória é para quem chega na linha de chegada. Se você não parar antes, para não. Diga para esse demônio que fala na sua mente, para você ouvir como se fosse o seu pensamento, para que eu vou lá de novo? Eu já fui outras vezes, já levantei minha mão, já fiz essa oração outras vezes, mas eu sempre recaio. Você vai continuar recaindo até o dia que você disser assim, a partir de hoje não. E quando chega na hora da tentação, você lembrar desse momento, e você lembrar, puxa vida, eu já passei muita vergonha com Deus, porque eu fiz minha confissão, pedi perdão e caí de novo no mesmo pecado, mas hoje não vou cair não, hoje eu vou dizer não, hoje eu vou fazer diferente. Mas isso não vai acontecer se você não tomar uma atitude, mesmo quando vier esse pensamento dizendo, eu já tentei outras vezes, não deu. Somente os que perseveram. A palavra do Senhor diz assim, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Resistir ao diabo não significa dizer, veio uma tentação, eu disse, show, ele foi embora e nunca mais veio. Não, significa dizer que ele vai tentar de novo, vai tentar de novo. Ele tentou ontem, vai tentar hoje de novo, vai tentar amanhã de novo, vai tentar até que eu o resista de tal forma que eu já tenha construído em mim o nojo por aquilo, o asco por aquilo que é pecado, a repulsa por aquilo que é pecado, de tal forma que Satanás reconhece, com essa tentação aqui não adianta mais não, isso aqui eu já não vou tentar mais essa pessoa não. É isso que diz a palavra de Deus. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Mas a palavra de Deus diz também, é melhor serem dois do que um. E muitas vezes alguns não estão resistindo porque estão andando sozinhos. A nossa fragilidade psicoemocional muitas vezes nos afeta de tal forma que nós não conseguimos. E aí entra a igreja de Cristo. Aí entra um parceiro, uma parceira de prestação de contas, um homem ou mulher de Deus, com que a gente pode andar, comungar, confessar, abrir o coração, falar das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas inclinações, orar junto, naquele momento de madrugada, pegar o telefone e dizer, olha, eu não estou conseguindo nem dormir, está muito difícil aqui, me ajuda aí, ora comigo, me ajuda a passar por esse vale. É ter um pastor para pastorear você. Então, se você está assim, sinta-se à vontade, porque nós queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos e um lugar de vida para você, para sua família. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.